Oi, gente, aqui é o Léo Aqui é a Dandes. e essa é a segunda parte do Free Britney especial que a gente está fazendo aqui no nosso podcast Pane no Sistema, que a gente se comprometeu com vocês e a gente vai entregar aí para os nossos dois ouvintes esse projeto que a gente resolveu fazer. É E, isso. e apoia a gente. Se você está conhecendo a gente agora, vai lá no Instagram, Pane no Sistema Cast, que é um feedback que a gente tem que você está vendo a gente. Segue a gente nas plataformas também de streaming, para sempre que lançar algum episódio, ele começar a notificar. Eu vi que subiu até algumas atualizações agora em alguns streamings e eles começam a notificar toda vez que chega um episódio novo. Então é bem bacana vocês seguirem. Ah, é legal, hein? Que já fica inteiradinho. E se quiser seguir também a gente, nosso perfil pessoal, Léo Zuc no Instagram e Léo Zuc no Twitter. E você, amiga? Eu sou CryDandy no Instagram e Left4Dandy no Twitter. É isso aí, a gente tá lá comemorando a saída do Rodolfo, soltando fogos, né? Nossa, finalmente veio aí, meu Deus do Veio o céu. nosso Que momento. humilhação. Enfim, a gente parou no último episódio do podcast, na parte que o pai da Britney ele começa a tomar posse da conservadoria dela. Ou seja, ele começou a ter condições de. Eles estabeleceram que ela não tinha condições de cuidar sozinha da vida financeira dela, e aí ele assumiu a conservadoria dela, então isso começou a restringir acessos tanto em questões financeiras quanto em questões pessoais mesmo, como dirigir, mexer no telefone, tomar decisões próprias em relação à carreira. E aí a gente vai abordar agora como que essa questão foi piorando com o passar do tempo, em vez de melhorar, em vez de trazer uma solução, começou a trazer outro problema para a vida aí da Britney, Free Uhum. Britney. E aí, teve várias questões, só que se a gente for trazer todos os detalhes, esse podcast seria uma 25 trilogia. partes. Sim, e a gente não quer fazer esse castigo com você. Então eu teve questões que foram polêmicas durante a Femme Fatale, que notavelmente ela estava muito dopada, não conseguia fazer a turnê de remédio, mas ela superou essas questões, ela entrou no seu auge novamente lá em 2013, quando ela começou a Piece of Me, que era sua residência em Vegas. Não era a primeira, mas foi aquela mais teve ali um público, porque estava muito em alta na época as turnês em Uhum. Vegas, e quando a Britney lançou a dela, elevou mais ainda o nível de performance, de público, de tudo que chamava atenção de Las Vegas. E ela acabou que se tornou dona de Las Vegas com essa turnê, né, amiga? É incrível Enfim. essa turnê. Ela tava sorridente, ela tava dançando, ela Ela tava estava afim. no segundo auge, digamos assim, da carreira dela, né? Tipo, teve o primeiro auge uns aninhos antes. Em 2013, ela conseguiu manter, assim, esse nível de entrega de performance, de qualidade de som e afins. Ela meio que Sim. retomou, assim, os holofotes para ela. E era um momento que ela ficava só ali em Las Vegas, então ela conseguia ter uma rotina, uma coisa mais tranquila para a vida dela. E aí os fãs ficaram muito felizes com a entrega do trabalho dela, e isso rendeu muitos frutos, né? Uhum. E aí, com o crescimento da turnê, foi crescendo também todo o olho de pessoas em volta dela. O pai dela queria aumentar o valor da pensão, porque ele recebe uma porcentagem em cima dos valores que ela recebe no show. E nesse show, ela estava recebendo US$ 1 milhão por semana. Então, ele recebeu uma mega porcentagem em cima disso. Ele queria cada vez mais. E aí, o advogado entrou também solicitando um aumento. E aí, a galera começou a notar uma movimentação estranha nos bastidores, porque aí logo que ele pediu um aumento, o advogado, depois de um tempo, ele se ausentou e foi demitido. E foi anunciado tudo junto. A turnê. Aí cancelou a turnê dela, não foi? Isso, a Piece of Me, ela foi de 2013, de dezembro de 2013 a 2017, totalizando 250 shows. Isso em uma crescente, ela estava entregando tudo ali,
público, a galera tava vendo, e eles falaram, vamos lançar a Domination Tour. Só que entre 2013 e 2017, a galera começou a se postar cada vez mais dela. Eu acredito que a Britney estava super afim, porque ela acreditou que ali ela estava entregando uma melhor performance, ela entendeu que com isso ela poderia retomar mais as rédeas da vida dela, mas não era o que estava acontecendo. Ela estava entrando mais dinheiro, mas ao mesmo tempo estava saindo uma quantia muito grande ela não estava tendo um retorno daquilo, nem parte judicial, ela continuava Uhum. presa, né, naquilo. Naquele limbo. Se você não se identificar, tenta trabalhar de graça. É tipo isso. Basicamente. E aí, quando em 2019, eles anunciaram a Domination Tour, que os fãs já ficam tristes quando eu falo esse nome, porque ela prometia trazer algumas músicas assim que ela não cantava há um tempo. Ela postou no Instagram dela ensaios, porém, ela foi anunciada em outubro de 2018 e em janeiro de 2019 ela já foi cancelada. E aí alegaram que era devido ao estado de saúde do pai dela estar grave, né? E os fãs já ficaram alegres, só que não era isso. Pensando que o velho ia partir. Sim, a galera, infelizmente a galera tava muito feliz esse dia. Só que não, postaram fotos, o TMZ postou foto dele dirigindo, dele seguindo a vida dele, e a única mudança que aconteceu foi mais uma internação da Britney. E falaram que foi por conta própria dela, e ela realmente não estava legal. No anúncio da Domination Tour, que é um episódio à parte, ela entra para apresentar a turnê, então tá tipo Las Vegas inteira ali, aguardando ela entra, sobe num palco lá, tudo montado, a galera espera ela falar alguma coisa, achou que ela ia fazer uma performance, não, ela entrou com uma cara de cu, desceu a escada e foi embora, e deixou meio milhão de pessoas lá, tipo, cadê ela? Ai, Foi mano, um que caos. morte Então, horrível. sim, imagina você ir passar a noite inteira lá esperando para ver a Britney Spears. Acho que algumas pessoas nem conseguiram ver, porque ela só subiu e desceu e foi para limusine dela. Tchau. Fez um pis pra galera. Foi terrível. E aí, com isso, a galera já meio que viu que ela não estava bem, e aí aconteceu o cancelamento, e ela foi internada, segundo, né, como eu falei, por conta própria. E aí, nisso que ela foi internada, a turnê foi cancelada, pararam de divulgar mais produtos dela, ela deu uma sumidinha, o CD na época também, o Glory, que ela tinha lançado durante a residência, também já estava meio paradinho, então ela já não estava com mais nenhum projeto em vista, nem de perfume, lingerie, ela deu realmente uma sumidinha. E, Uhum. e aí, nesse tempo que ela ficou sumidinha, as pessoas foram levantando várias teorias do que teria acontecido, e foi quando começou a fomentar muito as teorias nas redes sociais, que ela estava presa ainda, que ela não tinha liberdade dela, que o pai estava usando ela por falar que estava num estado de saúde ruim, sendo que estava por aí andando. E aí, com a Britney ficou sumidinha, e aí duas fãs resolveram começar a fazer um podcast relatando, ó, a nossa cara fazer isso, gente. Vamos fazer um podcast só sobre os posts da Britney Spears no Instagram. E aí Nossa, até, mano, ia render muito conteúdo, hein? sim, ia Meu Deus, toda render. vez que ela posta 5 vídeos dançando um seguido do outro. E é muito estranho aqueles vídeos dela dançando, né? Eu Não fico muito sei. preocupada, mano, porque parece que ela tá chapada. Tipo, não chapada assim, tomei uns drinks toda hora. Chapada, tipo, como se ela tivesse cheia de medicação, sabe? Sei Sim. lá, enfim, E eu aí fico ela, preocupada. e o Instagram dela, gente, era realmente algo que dava para render um podcast, porque além disso, ela grava alguns vídeos que claramente ela tá lendo o que ela tá falando. Ela, tipo, fala de um jeito muito, ó, tô lendo isso daqui, e ainda quando é postado, você não sente que é realmente ela que tá postando. Muita gente fala que ela não posta aquelas coisas, que é tudo manipulado. Então tem toda uma história por trás do Instagram dela. Pra você dizer que até o Instagram dela é polêmico. Ai, bichinha, tadinha, tadinha. Nossa, gente, tinha várias coisas. Tinha questões também da cor de. Porque ela começou a fazer uns desfiles, né, no Ah, Instagram. eu vi que aí os fãs pediam pra ela colocar, tipo, use uma blusa vermelha se você estiver em perigo, se você precisar de ajuda. E aí, de repente, ela postava um vídeo dançando com uma camiseta vermelha, tipo. Sim. Se fosse o meu caso, ia achar que eu morri, porque eu quase não posto. Se você é petista, né? Aparece com uma blusa vermelha, ela aparecia. Ela parece, Aí a galera Britney Spears lulista. interpretava dessa forma. E aí criou-se, as meninas decidiram fazer esse podcast.
e acabou que rendeu muito mais do que elas esperavam, porque conforme elas iam crescendo, elas iam conseguindo contatos. E nisso teve um estagiário, não sei se é um estagiário, gente, porque o pessoal falou que era um estagiário, porque pode ser até que seja uma fanfic. Elas falaram que uma fonte da parte jurídica da Britney Spears, nesse podcast entrou em contato, afirmando que realmente ela tinha se internado por conta própria, porém ele começou a relatar várias coisas que ela estava se sentindo controlada, afirmando que realmente ela parou de trabalhar devido a esse controle do pai dela, que ela não gostava do pai Uhum. dela. E aí começou a fritar essas notícias na mídia. E as meninas postaram lá, Free Britney, era uma coisa bem básica, era um fundo rosa e de branco, Free Britney. E já a mídia já estava fomentando várias questões do Instagram da Britney, teorias, e a galera gosta muito de falar sobre teorias. E aí aconteceu que o Free Britney começou a explodir. A galera começou a falar sobre isso, os famosos, a Miley Cyrus, um monte de gente começou a falar sobre isso. A mãe dela demonstrou apoio algumas vezes, falando que queria participar mais da vida dela. Enfim, a galera realmente levantou esse movimento. Eu acompanhei, assim, na época que levantou, e eu vi realmente muitas celebridades, uma galera assim, e ao mesmo tempo eu ficava meio assim, será que realmente estava acontecendo algo? Então, a galera falava Free Britney, né, mas também não abordava tão mais a fundo, Não, né? não falava muito sobre, né? Era só a hashtag, assim, e Isso. fim. Por Não isso que tinha muita ficou muito. coisa sobre. Sim, por isso que ficou muito em evidência mais a hashtag. Muita gente começou a buscar o que realmente era o conteúdo daquilo, porque as pessoas não se aprofundavam, porque seja quem for, gente, ninguém sabe a verdade, só a Britney Spears. Então, são É, tudo teorias. Com a hashtag, os fãs dela começou a se incentivar, porque a Britney Spears mudou a vida de muita gente, e as pessoas viram que deviam isso a ela, né? Porque, querendo ou não, todo mundo teve participação na época lá de 2007, que a gente abordou no último podcast, que era fomentar aquelas coisas de raspar a cabeça, de ficar comentando do uhum. VMA, fazer meme, numa época que nem meme tinha. Mas era meme aquilo, que a galera ainda não sabia. Não tinha um nome para isso, mas era isso. E os fãs dela começaram a fazer pequenos movimentos e se reunir para combater essa questão, para questionar o que estava acontecendo. O pai dela, com o tempo, também se ausentou por motivos de saúde. Nesse meio tempo, o cara Ah, pediu também demissão, não foi? O cara que isso. dividia a tutela com o pai dela? Sim, ele pediu na época porque ele pediu um aumento lá de Las Vegas que estava estourando muito, ele queria um aumento. E aí também não foi divulgado porque ele sumiu da parte jurídica. Momentos. Deixou só o Jamie como único responsável pela tutela. Nessa questão toda, o advogado, né, saiu, o Andrew, saiu do processo também, e ficou só o pai da Britney responsável pela tutela. Então a galera ficou ainda mais pressionando cada vez mais para movimentar essa questão judicial. Uhum. Lá em setembro de 2019, o Jamie, o pai da Britney Spears, deixou a posição de tutor temporariamente. Ele deixou de ser tutor dela por um tempo, por questões de saúde, e foi divulgado na época que o gerente é Jody. Nossa, esses nomes em inglês são muito estranhos. George Montgomery. Arrasou, amiga. Foi aprovado para entrar no lugar do Jamie até dia 31 de janeiro de 2020. Ou seja, lá em setembro de 2019, o Jamie saiu, entrou esse Jamie, e aí ele iria ficar até janeiro de 2020. Ai, a Fisk poderia me patrocinar um dia para fazer um cursinho junto com a Poca. É isso. Eu vou dividir o prêmio com a Poca de inglês. Será que vem hit em Fazer um. inglês? Será que vem aí um cursinho de inglês? Inglês. E aí, enfim, aí a questão ficou assim: teve todos esses problemas lá em 2019, turnê cancelado, o pai dela com problema de saúde, a questão o circo se fechando, e aí ele se ausentou. Foi outra pessoa que assumiu por um determinado momento ali a curadoria da Britney. Daí em 2020, com todo esse caos, porque conforme essas coisas iam acontecendo, a mídia ia rendendo mais, né? Que a gente quer assunto, a gente quer fazer fofoca. Óbvio, né? E aí
aconteceu tudo que a gente queria lá no comecinho de 2020, em março, para fomentar o Free Britney, que foi o filho dela, o Jaden. Ele fez uma live, nada mais que uma live, e nessa live a galera caiu matando, perguntando um monte de coisa. Eu acho que ele até falou pouco, porque se ele realmente estava lá numa live, eu acho que ele poderia ter falado até mais. Mas ele falou que queria muito que a mãe dela se libertasse, chamou o avô dele de babaca. Ele tem uma treta com o avô dele, inclusive o pai dele, que é o ex-marido da Britney, fez um pedido. Como é que é, amiga, aqueles pedidos que você faz pra pessoa não poder se aproximar? Restrição, né? É isso, é ordem restritiva. Isso, o avô dele tem uma ordem restritiva. Então, nessa live ele falou que o avô dele era um babaca, queria que a Britney se libertasse, que a Britney não estava realmente a fim de trabalhar. E aí a situação só foi piorando, piorando. Isso fermentou muito. Eu lembro que, nossa, no Twitter, a galera comentando muito sobre isso. Rendeu vários memes, até que ele sumiu depois de esconder o menino. Dividia também opiniões, porque uma galera falava que ele não tinha direito de expor a mãe dele, outra galera fala que talvez os filhos sejam a única saída da Britney, porque talvez só ele, quando eles ficarem de maior, não sei se eles já são, mas a galera coloca muito isso, que eles vão assumir. Não, ele tem Então, 14 anos, pá, esse menino, nossa, deve ser um novinho. caos, né? Novinho já no meio disso tudo. É, então, imagina, bichinho. E aí, em julho de 2019, de 2020, aliás, porque, gente, eu tô perdido. Para mim, existe antes da quarentena e talvez um depois. Também, na Quem minha. sabe um depois, em Não algum vai momento do existir, futuro. tipo, 2020, 2021, é antes e depois. Exatamente. A quarentena vai ser o antes e depois de Cristo, dos tempos atuais, assim. Nossa, eu tenho até medo quando acabar. E eu não sei como isso vai acabar, mas se um dia acabar, acho que as pessoas vão sair correndo pelada na rua. Não sei. Sim, as pessoas vão ficar completamente malucas, velho. Aí, em julho, a Britney Spears começou a se evidenciar mais nas redes sociais, fazendo aqueles vidinhos dela dançando e tudo mais. E a galera ficava questionando muito toda aquela movimentação, se era realmente ela, se era a equipe dela, até que ela começou a se explicar, né? Dizem também que não é ela que fala isso, mas ela falou, ela fez um post nessa época que movimentou muita rede, que ela falou que a galera não estava entendendo os posts dela, mas ela estava sendo feliz e que era o jeito dela, que ela não sabia lidar com as redes sociais, por isso que os posts dela eram tão estranhos, que ela tentava lidar com tudo isso, mas ela ainda não sabia lidar com essas redes sociais. Falou que estava sendo autêntica e mais real possível, que queria inspirar as pessoas, né, sendo elas mesmas, e que era a chave da felicidade. Aí, ó, uma teoria no final, essa é a chave da felicidade. Falando que ela era autêntica, que ela não era controlada, né? Minha opinião, eu acho que, mano, ela tem o quê? Quase 40 anos. Uhum. Então, tipo, a galera um pouco mais velha, velha entre aspas, né? Porque 40 anos não é velho. Tem um pouco uma dificuldade de mexer no Instagram e tal, e ela entrou nesse meio faz pouco tempo. Então, ela deve ficar um pouco confusa, como é que mexe, como é que interage, como é que fala e tudo mais. Eu acho que realmente é autêntico, assim, ainda levando em consideração as sequelas emocionais e o uso de remédios e tal. Então, o fato dela ser toda esquisitinha também tem a ver com isso, né? Sim, Acho, sim. né? É aquilo, né? Só ela sabe a verdade, mas a galera acha muito estranha a forma como ela se manifesta nas redes sociais. Mas ao Uhum, mesmo tempo, a gente tem que se colocar no lugar dela que ela não tinha até então acesso àquilo, do nada voltou a ter. Então ela meio que não exatamente. sabe interagir. E aí a gente não sabe se a gente está prejudicando ou não, ficando em cima dela, comentando, você está bem? O que que aconteceu? E às vezes ela lê aquilo e fala, what? Mas às vezes pode ser que não, pode ser que ela nem veja aquilo que realmente seja algo controlado por uma equipe. Mas não sei, acho que se fosse também por uma equipe, eu acho que tem, sim, alguns posts são controlados por alguma equipe, mas eu acho que seria algo mais marqueteiro, sabe? Mais bem Uhum. montado, não sei. Eu acho que tem um pouquinho dos dois, sei lá. E aí ela foi abordando essas questões aí com os fãs, continuou postando. Ela, nesse período todo, desde o cancelamento da Domination Tour, que ela se internou, saiu da clínica, tudo isso foi em off.
Ela fez o que ela meio que não fez na época de 2007 para 2008, que era se isolar. Eu acho que naquela época teria sido até mais interessante ela ter feito isso, porque realmente respaldou. A galera criou muitas teorias, mas ao mesmo tempo a galera não. Era tudo online, a galera não ia mais em cima dela como antes, né? Então acho que foi Uhum. bacana esse momento que ela tirou para ela. Mas enquanto isso, a equipe dela vendendo aí, metendo faixa bônus no Glory. Em agosto de 2020, teve outra movimentação muito importante nesse movimento Free Britney, que foi a primeira vez, né, nesses 12 anos, que ela se manifestou sobre a tutela, através de um Foi quando ela falou advogado. dos bancos, né? Que ela queria que um banco fosse responsável Isso, pelo exatamente. patrimônio. Pra você ver até onde chegou, né? Ela prefere que um banco tenha um controle do que o próprio pai. Ou seja, não, A algo de bicha errado deve não tá certo. estar exausta, né, mano? Cê é Sim, louco. manifestou sobre a tutela e, através do advogado, declarou que gostaria que um banco se tornasse responsável pelo seu patrimônio. Então, ela entrou com esse processo porque ela entende ali a questão judicial, como eu falei no último podcast. Até então não pode ser quebrada a tutela, a não ser que o responsável vá à júri e fale: eu abdico dos bens e devolvo para, no caso para Britney Spears, toda a posse. Mas o pai dela jamais vai dar o braço a torcer, então ela decidiu procurar uma brecha, não para cancelar a tutela, mas para trocar a pessoa. E aí ela entrou com essa ação, os fãs fomentaram mais o assunto do Free Britney, aumentou mais o movimento, a galera começou a ir lá em agosto de 2020 fazer protestos, e aí ela reconheceu através de uma carta, não exatamente ela disse com aquelas palavras, mas o advogado relatou em um dos documentos que ela entendia e apreciava o acolhimento dos fãs dela naquele movimento, naquele momento. Ela nunca falou: eu sou a favor do Free Britney, eu sou a favor disso. Uhum. Ela sempre Acho que falou que ela nem pode aprecia. falar, né, velho? Porque eu acho Eu, que pode ser eu acho que prejudicial para ela, porque vão falar que ela tá exatamente. fomentando isso, né? E também, assim, levando em consideração que o pai dela, que está controlando basicamente toda a vida dela, ela falar isso pode ser prejudicial porque ele pode acabar tramando alguma coisa contra ela e afins, enfim. É uma questão muito complexa, Pode porque rolar uma pressão psicológica, sei lá, enfim. sim, sim, porque a questão é muito a visão que o juiz vai ter daquilo, porque ele não vai levar em conta o movimento em si, ele vai levar, porque o movimento é sobre a questão judicial do processo em si de conservadoria no país. O movimento ele é mais Uhum, sobre isso, mas sempre quando ele for falar sobre a tutela dela, ele vai levar em consideração os laudos médicos dela, né? E sim. que podem muito bem ser sim controlados também por uma equipe que é financiada também. Tem várias teorias sobre isso, que é muito dinheiro. A Britney, Juro que eu tava pensando isso aqui, assim, tipo, mano, e se os sim. caras adulteram, tipo, como é que fala? Os atestados, os exames dela e tudo mais. Sim, porque se você for pensar, não é só o pai dela que perde. A Britney, a gente vai até abordar que saiu esses dados em 2000, esse ano agora, em 2021, mas não é só a Britney que perde. Toda a equipe perde, porque eles recebem uma grana muito alta para manter esse processo de pé. Então, se o processo cai, toda a equipe judicial do pai dela, porque não é um advogado que cuida disso, provavelmente é um escritório, toda essa equipe de médicos, advogados, questão de contabilidade, tudo cai abaixo, né? Então, realmente é uma galera que está tentando manter aquilo de pé. E a Britney está tentando, ao mesmo tempo, buscar uma brecha de forma legal para trocar o rumo desse barco, né? Para ela poder ter controle da vida dela, pelo menos o que ela pode. Uhum. É muito coisa de filme, né? Nossa, sim. Dá para E, criar muitas tipo, a teorias. gente estava falando desse negócio de laudos e tal. Mano, eu queria muito lembrar o nome da atriz, mas tem uma atriz bem, assim, 1 milhão de anos atrás, o Kurt Cobain escreveu uma música sobre ela, inclusive, que ela, tipo, por ser muito pra época, né? Ela era Uhum. meio que muito fora da caixinha, assim, tipo, ela foi. Ela nunca quis ser atriz, mas a mãe dela queria
que ela fosse atriz, investisse na carreira de atriz, e ela queria ser jornalista. E aí a mãe dela, tipo, obrigou ela a... Obrigou não, né? Mas meio que influenciou ela a pausar a faculdade dela para investir na carreira de atriz. Era uma época bem antiga, então ela era, tipo, tudo muito machista. E ela Uhum. era contratada para papéis em que ela tinha que ficar, tipo, só sendo bonita, ela não podia falar nada, ela não podia rebater com ninguém, enfim. Uhum. E ela queria muito falar sobre as coisas que estavam acontecendo, tudo que acontecia nos bastidores, as merdas que rolavam e não podiam. E aí, tipo, ela tinha uns surtos, assim, de sair de madrugada, beber muito e andar em alta velocidade, aí direto ela ia presa por dirigir alcoolizada em alta velocidade, enfim. Às vezes ela ia em programas e tentava falar sobre. O resumo da ópera é que ela foi tratada como uma completa maluca, ela foi internada diversas vezes em clínica psiquiátrica. E, tipo, ela, na real, não tinha nada, só que ela vivia sob pressão o tempo todo. Tipo, ela não podia É. falar das coisas que realmente estavam acontecendo, ela não podia falar do que acontecia embaixo atrás das cortinas, assim. Eu acho que essa história, depois eu vou pegar o nome dela certinho, mas eu acho que essa história tem muito a ver com o que pode estar rolando com a Britney. Sim, sim. Você me falando assim também lembra da Marilyn Monroe, porque ela se matou. Ela chegou a ser a um nível tão grande, né, de fama, que ela não soube lidar com aquilo e ela se matou um dia por questões de relacionamento, Uhum. fama, pressão, estereotipo, que ela tinha que estar sempre perfeita. O nome Ah, da mina era Frances Farmer, que inclusive é o nome da... Frances é o nome da filha do Kurt Cobain, ele colocou o nome em homenagem a essa mina. nossa, que treta, eu não sabia dessa história. É muito pesada a história dela, depois dá uma olhada. Sim, ele tem várias histórias pesadas, né, em torno dele ali acontecendo também. Uhum. Daí a Britney Spears entrou com esse processo, os fãs começaram a apoiar. Lembro no finalzinho do ano passado, ali no acontecendo o Free Britney, todo mundo falando disso, aconteceu a audiência com o pai delas e os advogados, com autorização de público, acho que por essa questão dos movimentos, fizeram essa diferença deles autorizarem uma galerinha participar ali na corte. Então, tinha os advogados, eles deixaram uma galera representando o público, e essa galera repassava o que acontecia para a galera que estava lá fora. Aconteceu e através não esclarece exatamente os laudos, tudo, mas o advogado, o juiz, né, no caso, manteve a tutela do pai dela. Ele achou que realmente não era o momento de afastar o pai dela. Ele não queria, de Uhum. fato, afastar o pai dela ali naquele momento, mas ele autorizou a Britney a nomear um banco como tutor do patrimônio. Então, assim, Uhum. o pai dela ainda assim tem interferência na vida dela, mas está criando-se essa relação também de um banco começar a administrar. Porém, isso é uma questão que pode mudar muito facilmente. Então, de fato, com o pai dela ainda lá, a questão realmente é tirar o pai dela como um tutor, porque o pai dela é o tutor, mas o banco está como co-tutor, administrando, assim. Mas a gente não sabe até Eu onde que vai acho o que poder do isso pode co-tutor. ser, assim, positivo, talvez eles vendo um retorno, o juiz, né, vendo um retorno, entre aspas, melhor Uhum. com o banco como co-tutor, talvez futuramente realmente exista essa possibilidade dele perder a tutela, né, do pai dela perder a tutela, assim, é o que eu É. espero, pelo menos. Na época, lá no finalzinho de 2020, foi que foi levantada que o juiz ele deixou realmente que, por enquanto, ele deixou, no documento tem escrito que não é uma coisa definitiva. Ele colocou no momento, o pai dela vai ser o tutor e o banco co-tutor. Então, eu acho que eles vão começar a avaliar melhor. E eu acho que também essa questão da pressão que a mídia está colocando sobre isso, né? Tem uma influência Uhum. muito grande em tudo isso. Tanto que a Britney, ela foi muito incisiva em, durante tudo isso, recorrer. Porque talvez se ela tivesse recorrido antes, durante os shows dela, quando ela estava entregando uma renda muito alta e tudo, entre aspas, sendo bem administrada a carreira dela, talvez ela não Teria sido tivesse negado de cara, conseguido. provavelmente.
Sim, e também a questão do isolamento dela, dela ter ficado quietinha no canto dela, sem a mídia, tentando flagrar, porque qualquer coisa que ela faz é um absurdo, então ela ali no canto dela arrumou um boy maravilhoso. Sim, nossa, muito fofa a relação deles. Sim, o boy dela, nossa, é pela primeira vez eu acho que, gente, agora eu acredito no amor, depois que eu vi Vem aí. vem aí. Aí corta para 2022, ele responsável por todo o patrimônio dela, deixando ela trancada em casa. Que horror, espero Deus que me não, mano. livre. Mas ele parece ser uma pessoa muito bacana. Você sabe o nome dele? Esqueci. Peraí que a gente descobre Eu agora. olho, eu fico biscoitando ele no Instagram. Ó, o nome Ai, dele é. Ixi, é um sobrenome Sam. esquisito, mas é Nossa, Sam. e lembra o nome do ex-empresário dela que foi com a vida dela, mas esse Sam é maravilhoso. Você coloca namorado da Britney Spears no Google, vem fotos incríveis. Que delícia! E ele é muito fofo também, tipo, eu vejo que ele se posiciona muito na questão de querer que ela realmente tenha a liberdade dela. Eu acho isso muito legal. Sim, sim. É, ele é um crossfiteiro do bem, coisa que hoje em dia é muito difícil de achar, gente. Então, ó, olha aqui esse casal. Olhando assim, é tipo o Arthur e Carla. Eu ia falar, chorou o Arthur e Carla. É tudo que vocês queriam, que vocês esperavam, né, de Arthur e Carla. Tá aí, ó, Britney Spears e Sam. Estão entregando. Lindo E casal. aí, em 2021, gente, foi lançado o documentário Freeming Britney Spears pela The New York Times. Então, a gente começa a ver a relevância que o movimento tem e também o canal, né, que transmitiu a The New York Times é de confiança. Não que 100% do que está ali seja correto, não é sobre em si a verdade do documentário, se tem algo ali, mas é sobre a questão mesmo profissional. É um meio de comunicação que conta com muitos profissionais, então eles estudaram realmente para levar aquilo a público. E eu Então, acho que isso dá uma abertura muito grande para as pessoas se interessarem pela história dela, né? Tipo, como isso ficou em relevância agora, fizeram um documentário e tudo mais. É sim, realmente, assim, as pessoas vendo isso, vai ser falado, tipo, no Fantástico, vai ser falado em diversos lugares e exatamente. vai ficar mais próximo das pessoas, as pessoas vão se atentar e se compadecer, ir atrás da informação, entender o que está Sim. acontecendo. Eu acho Sim, bacana. é super bacana ver um meio de comunicação tão grande, tão famoso no mundo inteiro, levantar um documentário só sobre isso. Então, realmente é resultado de muito estudo, muita entrevista, e aí sim traz uma seriedade a isso, não é só uma neura dos fãs, não é fanfic, não é, sei lá, não é teoria. É realmente foi levantada ali uma pauta e feito um documentário em cima daquilo, é um documentário que está sendo distribuído para o mundo inteiro e conforme Uhum. vai chegando em cada país, aquele país divulga de uma forma. Aqui no Brasil mesmo, como tá lá no Globoplay, então a Globo divulga, coisa que eu nunca esperava. Tipo, você tá ali no horário de pico de audiência, né? Que é o Big Brother à noite, e chegou a passar comerciais sobre É, o então, eu achei documentário. bem legal, mano. Porque para eles é bacana, porque parte daquele público, daquela galera que assiste se interessa por aquilo, e é bacana também para o movimento ser enaltecido e entendido pelas pessoas, né? Uhum. Total, Porque, total. porque, como eu falei na época, era só uma hashtag, as pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo ali. Então, conforme foi agravando a situação, a galera foi entendendo melhor. Eu acho que é até bacana porque muda a história, assim, porque, né, por exemplo, do Michael Jackson, infelizmente, até o momento dele falecer ali, não tinha tanta. A mídia, acho que a mídia não chegou a. Não tentou entender o lado dele, né? Digamos assim, Sim, tipo, até o momento em eu que não ele achei a morreu, palavra. tinha muita coisa que não foi explicada e que não foi entendida e ninguém foi atrás. E, tipo, tudo foi meio que uma incógnita, assim, tanto a morte dele, tanto os Isso. procedimentos de cirurgia plástica, os casamentos, a relação com os filhos, a personalidade, tudo. Ele morreu e tudo isso continuou sendo meio que Sim, uma ele incógnita mesmo. ele não viu a mídia se redimir, essa palavra, se redimir Isso, muito sobre todo boa. o mal, porque foi exatamente igual com a Britney, né? Na época a mídia acusou ele de pedofilia, de querer ser branco, de renegar suas origens, de questões com o pai, de questões com a família, e ele não viu a mídia
falando abertamente sobre exatamente o que era verdade, o que que ele passou, que ele não... A mídia realmente só queria crescer na época em cima disso, e hoje as Uhum. pessoas param para pensar mais. A gente vê Isso tem muito a pautas. ver com Ah, aquilo que a gente conversou na primeira parte desse documentário, desse podcast, documentário é complicado, desse que a gente podcast é mais, a que gente tem mais relevância que a The New que York Times profissional. aqui. Que na época, lembra que você comentou que quando a Britney estava nessa fase de que ela foi levada para o hospital, saiu de maca e foi mó auê na casa dela, Uhum. os paparazzis esperavam que ela morresse porque tipo vendia muito tudo isso. Eu acho que Sim. vender o Michael Jackson nessa imagem toda deturpada que a mídia criou em cima dele dava mais dinheiro do que tentar mostrar ele por quem ele realmente era, digamos assim. Sim, sim. E hoje pautas que eram invisibilizadas hoje são levantadas. Então a galera realmente tá existindo uma evolução, né? Embora grande parte ainda queira fechar os olhos e manter essa alienação, muita gente está realmente indo atrás de entender o lado das outras pessoas. E acho isso muito bacana, né? Não é mimimi, né? Que a galera fala sempre isso. Eu odeio quando alguém Exatamente. chega e Ouviu, fala, é mimimi. Rodolfo? Ouviu, É, Rodolfo? não é mimimi. Ai, gente, eu fiquei com vergonha ontem sobre os acontecimentos com o Mano, Rodolfo, porque, eu confesso que eu assisti para ver ele sendo eliminado, mas a partir do momento em que ele começou a falar, eu mutei, porque eu não tenho paciência. Toda hora a mesma conversinha. Ai, sou do interior, não sei, me sim, ensina. Ai, chatão, mano. Sou do e interior. isso, Estava em Nova York, maluco. Cala sua boca. sim, sim, e isso eu acho que é até uma falsa imagem que a galera acaba levantando, que a galera do interior, ela tá um passo atrás de questão de Uhum, informação e conhecimento, quando na verdade as escolas públicas do interior têm as melhores notas, a galera do interior consegue alcançar objetivos em relação. A própria Juliette, ela passou em medicina, mas quis fazer direito. O Gil, ele é formado em economia, e eu, como morei já no Nordeste, eu sei que a galera lá é muito inteligente, então é muito distorcido isso que essa desculpa. Eu acho que é mais fácil você falar, eu não corri atrás, ou eu não sei, eu estou aprendendo, e não me ensina, eu sou do interior. A galera tem que mudar o contexto. Não, e é o que acontece também, entra na situação sim da Britney, né? Que a galera hoje tem que aprender realmente a ir atrás, a entender o que está acontecendo, a cultura de cada região, mas também uhum. não jogar pro alto, né? Eu não sei. Foda-se o que está acontecendo, me ensina, enfim, vários Porque no rolês fim do errados. dia ninguém sabe, mas é a mesma coisa que qualquer situação. A gente não sabe, a gente vai lá e tenta descobrir, abre o Google, pesquisa, coloca no YouTube, sei lá, vê um documentário, vê um Uhum, filme e você aprende as coisas. Isso, tipo, qualquer coisa, tá ligado? uhum. E não que eu É queira só criar um você ter gancho, interesse. mas É. a questão da Britney tem também muita relação com a questão de depressão, de saúde mental, que agora está Uhum. sendo levantado, porque na época, 2007, saúde mental não era levantado como hoje, né? Era Nossa, mimimi. não. Antigamente a galera tinha muita vergonha de falar, tipo, ah, tô indo no psicólogo, tô indo passando com psiquiatra, É, porque era coisa de gente doida, coisa de gente esquisita. E hoje em dia isso é abordado com muito mais facilidade, tipo, a questão da saúde mental mesmo, e a questão de assim, breakdown e afim. uhum. Aí, gente, com o lançamento do documentário da The New York Times, fomentou muito mais essa questão. Outras mídias quiseram levantar dados relevantes. A Forbes divulgou, não sou eu que estou falando, que a fortuna da Britney Spears é equivalente a 60 milhões de dólares, que equivale a 300 milhões de reais. Aí você fala, eu estaria com a vida ganha com esse dinheiro, mas se você se você vê o ranking, a Britney Spears ela sempre estava no top 3, top 4, junto com a Rihanna, com a Gaga, que entrou recentemente, Madonna, e aí vinha Britney Spears. Esses eram os nomes, né? Porque elas não fazem só música, elas têm empresas de perfume, lingerie, cobram para fazer ensaios fotográficos, então é muita grana que entra. E
60 milhões não é nada, gente, para quem fez a maior turnê de Las Vegas de todos os tempos. Foi levantado que essa diferença é resultante do desempenho financeiro que o pai dela exerce com milhões de dólares em cima das taxas legais para manter as questões judiciais dela, porque nos Estados Unidos as taxas são muito altas em relação ao judicial. Você vê que realmente o movimento também tem muita força quando a gente levanta esses dados, porque realmente ela está sendo roubada, né, amiga? Ela não está sendo Com certeza, cuidada. não faz sentido, tipo, decair tanto dinheiro, sendo que ela não está investindo em nenhum projeto, ela não fez um gasto muito grande nesses últimos anos. O pai dela deve desviar muito dinheiro, deve fazer lavagem de dinheiro, deve gastar Sim. com droga, com prostituta, com tanta coisa. Gente, ele tem que lavar, mas é lavar muito dinheiro mesmo. Eu acho que, inclusive, a gente vai ouvir futuramente muita coisa sobre isso. Acho que vai ter documentário sobre isso, porque, gente, não, um senhor de idade não gasta tanto dinheiro como ele está gastando aqui. Fora a porcentagem, ele já leva uma porcentagem por ser o tutelado dela, então ele já ganha ali, vamos dizer que R$ 1 milhão por mês, porque a Britney Spears faturou R$ 1 milhão por semanas com a residência em Las Vegas, então ele deve levar pelo menos aí por mês esse valor. E aí você levanta o que ele já recebe e o que está faltando na questão financeira dela. Eu espero que o banco, como tutelado que a gente falou agora há pouco, consiga, não sei se vai virar uma sujeira maior, mas consiga controlar maior esses gastos, porque como a gente estava até falando aqui, mas a gente teve que cortar, a Britney é uma pessoa muito simples, o Instagram dela pede para um moleque aqui da vila que ostenta roupa de grife, então tem que ser levantado, né, amiga, isso daí. Com certeza, mano. Ela é toda simplona, toda basiquinha, tipo, não fica tão claro onde que ela tá investindo esse dinheiro, para onde que tá indo esse dinheiro, todo esse dinheiro Sim, que ela rende. porque a gente não sabe também se é questão de teoria, mas isso eu duvido que seja de não estarem divulgando no Instagram dela, mas ela não faz viagens gigantescas, ela não tá em iate, ela não tá em jatinho, ela não tá com roupas de Louis Vuitton, Gucci, ela não tem aquele. Porque no dia a dia de uma celebridade, se você abre o Instagram da Madonna, da J.Lo, da Rihanna, para elas é normal estar com um casaco de US$ 1 milhão. Para elas é tipo, vou lavar a louça com esse casaco. A Britney, gente, é uma blusinha, um shortinho e um lápis no olho. Acabou. Esse E é o o meu look cabelo dela. solto de prancha. Sim, infelizmente é aquele coque dela, né, amiga? Que é pior Ah, é ainda. verdade, o É o coquinho de quem tava coque. limpando a casa. O look dela de limpar a casa, né? Enfim, Britney Faxineira. Sim, Nossa, eu vou gente. colocar esse nome no Twitter. E vocês vão ver que, tipo, ela posta fotos, looks. Nenhum look dela, assim, tipo, você vê um review depois lá, veja quanto que é a blusinha da Britney Spears, porque é uma coisa muito humilde. Ela não fica se mudando, não tem aquelas reportagens de veja a mansão milionária que Britney Spears acabou de adquirir. Não, você não vê isso. Então, realmente fica a se questionar para onde que tá indo esse dinheiro, e também você não vê esse dinheiro sendo aplicado na carreira dela, porque não tem lançamentos exorbitantes de produtos que tenham uma perda significativa em relação à fortuna dela, sabe? Uhum. Então, você não sabe. Não tem investimento também, porque ela não tem. Ela tem os perfumes dela que já são um sucesso no mundo inteiro. Ela lança todo ano um perfume, mas tirando isso, não tem um investimento tão alto quanto cantoras como a Rihanna, a Gaga tá tendo para lançar maquiagem e tudo mais. Então, você não sabe o que que tá acontecendo com o dinheiro dela, que não tá nem rendendo e também tá indo embora. Então, como que ela perde tanto dinheiro se ela não gasta dinheiro com nada? Tipo, É, parece as perguntas que a gente se faz no final do mês? Parece, sim, mas inclusive tá assim assim, agora. mas assim, é muito esquisito mesmo, velho, falando de uma pessoa com tanta grana, né? Muito estranho mesmo. Eu não sei se a Britney um dia vai falar o que aconteceu, mas a gente espera que futuramente tenha até renderia um livro, um filme, né, amiga? Nossa, se ela lançasse um livro, cara, ia ser muito chique, tipo um livro autobiográfico, assim. A nossa Alice perfeita é ela lançar um álbum de retorno e fazer um livro tipo da André Surak, Morri para Viver. E aí, Nossa, mano, sim. e aí lança um filme depois inspirado nesse livro. O cinema agora tá numa onda de lançar filmes aí sobre artistas.
E então seria muito legal ver algo biográfico, que ela mesma fale, sabe? Isso de fato aconteceu, sem censura, né? Porque ela não se sente confortável claramente em falar o que acontece, mas quem sabe, né? Futuramente. Assim esperamos, né, mano? É que, enfim, tá caminhando para que no futuro próximo essas informações sejam reveladas e as coisas sejam resolvidas. Mas é tudo tão confuso agora, assim, tipo, como tá no começo, oficialmente, assim, do Uhum. mundo tendo acesso a tudo isso, agora a gente não consegue ter certezas, né? Mas eu torço Sim. muito para que Sim, porque a gente já bem aí. vê, sim, a gente vê que a galera tem abertura, né? Tem New York Times falando sobre isso, fazendo documentário sendo exibido para o mundo inteiro. Poxa, esse documentário poderia ser feito por ela mesma. É porque também Uhum. agora ia queimar muito a questão judicial dela se ela falasse alguma coisa muito grave, mas quem sabe se essa situação se resolver, que é muito difícil, mas pode se resolver, né? Quem sabe ela não fale no futuro, ou os filhos, mas se bem que os filhos também acho que não tem tanto o que falar. Acho que realmente ela, só ela sabe o que aconteceu, principalmente em 2007, quando eles nasceram, que foi o caos, O que tá? exatamente ela viveu, né? O que que ela passou. Sim, porque todo mundo tem uma visão muito limitada sobre o que aconteceu, mas só ela tem uma visão de ao todo do que aconteceu, então seria bem interessante. Apareceu um post essa semana no Instagram dela, e ela claramente falou que não assistiu o documentário. Ela falou o seguinte, ela falou assim, ó, minha vida sempre foi muito especulada, assistida, e foi julgada durante toda a minha vida. Eu preciso dançar todas as noites da minha vida para me sentir selvagem, humana e viva. A Britney Spears, de fato, essa parte aqui tem muito a ver com a personalidade dela, porque ela posta muito vídeo dançando, ela gosta de dançar. Eu acho que ela, quando tá no palco, inclusive, por isso que a galera pesa muito no playback, ela faz mais uma performance de dança do que de voz, porque eu acho que ela prefere isso, sabe? Eu acho que ela gosta de dançar. Mano, eu sempre falo pra todo mundo, assim, quando tocam nesse assunto. A Britney, ela não é uma cantora, ela é uma performer. Sim, ela A performa. Madonna, por exemplo, é uma cantora. Beyoncé é uma cantora. A Britney é uma performer, tipo, ela não canta bem e ela não compõe a maioria das músicas dela, mas ela entrega performance, ela dança, ela dubla e ela se monta, ela entrega uma performance. E Sim. esse é o objetivo dela. E a galera, se hoje vai no show dela esperando que ela cante, acho que é mais culpa de quem tá esperando algo em cima disso, porque ela já provou muita coisa e ela já passou por muita coisa. Então, pode ser que realmente remédios danifiquem a questão do desempenho vocal dela, pode ser que ela não foque em aulas de canto porque ela se sente pressionada em relação a outras coisas, pode ser que ela use o palco como uma válvula de escape para dançar e se Uhum. distrair, pode ser que aquilo para ela seja uma distração, né? Sim, sim, E aí ela total. falou falou assim, eu fui exposta durante toda a minha vida, dançando na frente das pessoas, e eu preciso muita força para confiar ao universo a real vulnerabilidade, porque eu sempre fui muito julgada, insultada, envergonhada pela mídia. Então ela expõe que ela sempre se colocou na linha de frente de performance, de entregar tudo, mas a mídia sempre insultou ela. Então ela ainda guarda isso muito forte nela, porque só Uhum. quem apanha sabe, né? A mídia hoje está querendo trazer uma Adular ressignificância. ela e Sim, ressignificar as coisas, mas ela sabe o que isso. ela viveu, né, mano? Ela Sim, sabe o que então ela até sentiu. aqui eu também acredito que seja realmente ela. E ela falou: enquanto o mundo continua girando e a vida segue, nós permanecemos tão frágeis e sensíveis como pessoa. Realmente ela aparenta ser uma pessoa muito sensível. E aí ela fala: eu não assisti o documentário, mas que eu vi dele, eu fiquei muito envergonhada pela perspectiva em que me colocaram nele. Eu chorei por 2 semanas e, bem, eu ainda choro algumas vezes. Eu faço o que posso comigo em minha própria espiritualidade para tentar manter minha própria alegria, amor e felicidade. Dançar todo dia me traz alegria. Eu não estou aqui para ser perfeita, perfeito é chato, eu estou aqui para passar gentileza. Então, assim, eles mais uma vez estabeleceram que o que ela usa como válvula de escape é a dança no Instagram, justificando porque ela posta se rodando que nem uma louca. Eu amo. Porque é algo que a galera questiona muito, que aquilo não é normal. Mas ela fica justificando que ela usa as redes sociais realmente para isso, para dançar, que ela não é perfeita. Ela falou que chorou por 2 semanas quando
ela falou assim que não assistiu o documentário, mas se sentiu envergonhada pela Eu perspectiva que acho colocaram em que cima é mais dela. pela questão de se sentir exposta, tá ligado? Você Sim. vivenciar tantas coisas na sua vida, constrangedoras, tantas coisas pesadas psicologicamente falando, emocionalmente falando, e aí, tipo, anos se passaram, você tá lidando com isso, tentando, né, assim, viver apesar disso, e de repente um documentário que traz tudo isso à tona, tipo, expõe tudo que Uhum. aconteceu e te faz lembrar de tudo que você vivenciou. Eu acho que é muito gatilho, porque é óbvio que ela não Sim. fez tratamento psiquiátrico ou psicológico para esquecer e para superar todas as coisas que ela Uhum. vivenciou. Então, tipo, ela até falou sobre a espiritualidade, ela deve ter se apegado a isso. Mas eu acho que o fato dela chorar com o documentário é com relação a se sentir extremamente exposta e, tipo, trazer esses fantasmas do passado, de tudo que ela vivenciou e ela relembrar, tá ligado? Algo que Uhum. talvez ela queira sempre esquecer ou que ela perceba que ela ainda está vivenciando porque ainda está convivendo com essas situações do pai dela. Uhum. Aí vocês questionam, mas vários portais da Britney estão levantando que esse post da semana passada é feito montagem pela equipe para abafar, para colocar que ela não está gostando dessa movimentação, enfim. Mas como a gente falou aqui várias vezes, ninguém sabe a verdade, a gente não sabe se realmente é algo montado para combater essa questão do Free Britney, colocar o The New York Times como opressor e não como um meio de comunicação que está tentando se redimir, porque realmente a gente não sabe o que se passa. A gente está aplaudindo um documentário que para a gente é muito importante na vida dela, e ela aposta que ela está se sentindo mal com aquilo porque não é algo estabelecido por ela, não foi ela que deu a voz de comando para que aquilo fosse publicado. Então, é uma corda bamba muito complicada, é algo que só mais para frente a gente vai saber o que realmente está acontecendo. De fato, o movimento é importante, gente. Isso não desconsidera o movimento, isso é uma consideração sobre o documentário. Mas o movimento com os fãs, realmente, na minha percepção, é uma obrigação nossa, já que a gente consumiu tanto ela durante tanto tempo. Pelo menos questionar a questão judicial dos Estados Unidos sobre uma conservadoria que aprisiona uma pessoa em vez de dar autonomia para ela e liberdade para Uhum. seguir a sua vida. Acho que isso é mais importante, né? Total, com certeza. Porque assim, uma coisa não depende exatamente da outra, o Sim. movimento não depende diretamente do documentário para existir, tanto que ele existe há muitos anos já, só ganhou um pouquinho mais de força por conta do documentário, mas não é necessária a existência, não é nem necessário você realmente assistir o Uhum. documentário para você participar do movimento, desde que você se compadeça realmente com todas as coisas que ela sofreu durante a vida dela, né? Então. E aí a gente realmente também não sabe até onde ela tem entendimento do que foi lá nesse documentário, porque na cabeça dela pode ser que eles fizeram o de sempre, expuseram o VMA em 2007, expuseram ela caindo na calçada com o filho, porque é o que ela tem recebido da mídia. Ela não tem, ela nunca teve esse retorno da mídia de relação, vamos defender, vamos falar sobre o que está acontecendo em relação à saúde mental dela. Não, a mídia sempre oprimiu ela, então a E gente eu também não acho que sabe. a diferença de intensidade e de duração entre o momento em que eles enalteceram ela e a partir do momento em que eles começaram a puxar ela para o buraco é muito intensa. Tipo, parece que foi 2 segundos de, olha só, ela é uma grande cantora e o resto foi só tentando destruir a imagem dela, sei lá por quê, baseado em sei lá o quê. Mas assim, Sim. eu acho que fica muito nítido que, tipo, parece que rolou, sei lá, eu não sei, mas do mesmo jeito que eles impulsionaram ela pra cima, pra ser, tipo, considerada a princesa do pop, e ao mesmo tempo eles puxaram ela com tudo tipo, começaram a falar dela como se ela fosse um grande fracasso, assim. E aí, essa foi a última movimentação em relação a Britney, em relação à questão judicial. Segundo o E, né, que é um canal também muito grande lá fora,
A equipe de advogados da Britney é liderado por Sam, que não é o Sam, namorado dela, e o empresário, é uma mulher agora. Deu entrada em uma petição para substituição permanente do Jamie. Então, eles entraram novamente, porque vocês lembram que eles tinham tentado, mas aí não deu certo. Entrou o banco como co-tutor, então eles vão tentar recorrer novamente para tirar o James como tutor, porque o banco é co-tutor, deixando a atividade para a Jodie. Jodie é uma tutora profissional que já cuidou temporariamente da Britney lá em setembro de 2019, e quando o pai dela precisou se afastar por questão de saúde, e aí a Britney quer trocar. O desespero que eu vejo em cima disso é realmente tirar o pai dela. Não é nem questão de quem vai administrar, ela quer realmente tirar o pai dela, porque acho E que tirando o pai talvez dela ali facilita. a ideia de colocar a Jodie talvez tenha a ver com o fato de que assim, a Britney já conhece ela, já ficou com ela como tutora durante um tempo, então já sabe como que ela trabalha, como que Uhum. como que ela, enfim, se comunica e É. tudo mais, e deve ter passado certa confiança para ela, talvez até em questão de números, talvez tenha dado uma evoluída e ela talvez tenha concluído que é melhor. Então, eu Uhum. acho que no desespero de tirar o pai dela, a Jodie apareceu como a alternativa mais próxima, mais rápida e talvez mais, entre aspas, eficaz, assim, confiável para ser colocada no lugar, tipo. Sim, e segundo a imprensa, não é algo confirmado também, essa petição também solicita que seja reservado o direito de Britney Spears terminar a conservadoria completamente quando ela quiser. Então, ela tira o pai dela, coloca essa Jodie. A gente se atrapalhou em nomes de advogado, gente, porque entra e sai muito advogado desse processo da Britney Spears. Infelizmente, a gente é fã da Britney Spears, a gente não fez direito. A gente pode convidar a Juliette para comentar sobre isso. Em relação a entre e sai de advogado, realmente a gente comentou vários, mas de fato o momento é que realmente a Britney quer trocar, tirar o pai dela. A grande questão é que ela quer tirar o pai dela, colocar essa Jodie, e ela quer, junto com a petição, segundo a mídia, solicitar que seja reservado o direito de Britney Spears terminar. Processo que já foi também comentado por um advogado no documentário, uma advogada, que não permite a lei que a pessoa que está sendo tutelada retirar esse processo. Então, ela está tentando algo novo. Não sei se realmente isso é fanfic, porque questão judicial ela não pode ter o direito reservado a ela mesma para ela terminar quando ela quiser. Vai ter que realmente ter alguém para Porque terminar para realmente, ela. assim, entende-se que a pessoa não tá meio que. Como que eu vou. Qual é a palavra que eu posso usar? A pessoa não tá Apta, né? apta a isso para poder entender quando que ela pode terminar ou não, tipo, qual vai ser o É, melhor momento ou não. É como se a pessoa fosse incapaz de tomar essa decisão. sim, é como se, por exemplo, eu colocasse alguém para administrar a minha vida financeira, um salário mínimo, e aí eu não tenho condição de administrar aquele salário mínimo. E aí a pessoa fala o seguinte: não, eu vou entrar com uma ação aqui com o meu advogado, e aí eu vou deixar outra pessoa administrar, mas eu vou decidir quando é para ele parar de administrar para voltar para mim. Então, eu acho que isso realmente a mídia fez uma fanfic aqui, eu não sei se é verdade, a gente só vai descobrir no dia 27 de abril, que é quando que vai acontecer essa audiência. Não sei também como é que está funcionando em relação à pandemia, mas até agora não houve movimentação de adiar. Então tá de pé aí para o dia 27 de abril acontecer essa audiência, e aí a gente vai saber se é fanfic ou não, que ela quer trocar e ainda ter essa autorização de cancelar quando ela bem entender. Eu acho que o que seria mais fácil de ser feito, né, assim, olhando tudo de uma perspectiva extremamente otimista e floreada, realmente o juiz autorizar essa substituição do pai dela, né, pela tutora, tendo uma relação bem construída com essa tutora, ela conversar com a tutora e falar, olha, eu acho que a partir daqui eu consigo seguir sozinha, eu consigo me virar, eu consigo cuidar das minhas coisas, beleza? E aí a tutora vai lá e solicita o término Uhum, dessa relação que elas têm. Eu sim. acho que esse seria o caminho mais acessível e mais fácil, vendo as coisas de maneira positiva, Uhum. assim, se tudo ocorrer bem e se realmente for feita essa alteração, e se a Jodie for esse anjo que a gente espera que ela seja na vida da Britney, Uhum.
eu torço para que isso ocorra, né? Quem sabe não sai a lei Britney Spears, que acaba com a conservadoria, tá ligado? Já pensou? Essa é a lei Britney Spears. Nossa, ia ser. Ai, eu ia achar muito chique. Então, gente, tem alguma coisa mais para falar sobre isso, amiga? Não, eu acho que não. A Acho que eu gente já hoje, falei bastante das minhas teorias, né? sim, hoje a gente falou bonito, a gente advogou a favor da Britney Spears aqui, né, amiga? Inclusive, acho que o nome desse episódio tinha que ser Advogando a Britney Spears. Sim, a gente hoje militou aqui. E é isso, gente. Free Britney. Leva em consideração tudo que a gente falou sobre exposição. E essa é a finalização do processo. Então, a gente fez lá a parte um. Se você não ouviu, vai lá dar uma ouvida que a gente fala o que fez a Britney Spears perder a cabeça, e o que que a mídia, o que fez nesse podcast a gente falar que a Britney Spears tem um rancor muito forte. Não é nenhum rancor, ela tem um sentimento muito frágil em relação à mídia, pelo que a gente relatou no último. Então, nesse a gente já trouxe realmente a atualidade que está acontecendo, mas tem muitos agravantes aqui que muitas cicatrizes ainda que ficam na Britney que a gente não percebe que são importantes a serem levadas em consideração no Free Britney, mas o movimento basicamente é isso, é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. É. Então é isso, gente. Esse podcast foi mais sériozinho, o último também, mas depois a gente traz um bem baixaria. Quando a gente for falar de Big Brother, de outras coisas, a gente vai sem roteiro, a gente vai meter o louco aqui, né, amiga? Exatamente. É que esse a gente é algo que tanto eu quanto o Léo gostamos bastante, ambos somos grandes admiradores da Britney, e a gente sentiu que a gente queria trazer falando sobre isso, por achar É, importante, por achar interessante trazer a nossa depois, visão e tudo mais, né? sim, Mas não vai ser só seriedade, a gente vai abordar outras coisas, outras fofocas, atualizações e afins, não vai ser só histórias sim. tristes. Porque a Britney Spears realmente merece respeito, respeito a lenda, mas a Respeita a gente mamacita. respeita a Mamacita, porque ela tem uma carreira, sim, lá fora. E aí, gente, e a Mamacita vai ter também o documentário dela, que a gente vai ver o que aconteceu. É, mas Ai, que aí, vergonha ali. Mas sim. enfim. Aí depois a gente pode baixar o nível, a gente pode trazer, sei lá, um documentário sobre o porquê que a Inês Brasil não participa do Big Brother. Acho que a gente tem que levantar uma hashtag, inclusive, pro Big Nossa, Brother colocar sim, a Inês Brasil gente. lá. Eu acho que o próximo episódio pode ser isso, a gente trazer o porquê que a gente acredita que a Britney, não, a Inês Brasil merece estar no Big Brother 22, né, amiga? O próximo é o BBB Nossa, seria 22. o meu sonho de princesa, sério. Falando em questões de pautas e assuntos, se você não segue a gente no Instagram, você pode seguir e comentar lá, mandar uma DM, enfim, falar o que que você espera que a gente traga nos próximos podcasts, o que que você quer que a gente fale, ou comentar alguma coisa a mais que você queria que a gente tivesse falado em algum episódio. Pode Uhum. interagir lá. Enfim, gente, é isso. A gente fala demais. Aí depois eu me ferro para editar esse podcast, mas é isso, gente. Beijos. Beijinhos, é nóis.